Olá, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E antes de tudo, antes que eu comece a falar sobre o que eu resolvi falar, eu vou pedir desculpa porque vai ter eu acho que vai dar pra escutar o barulho de um cachorro latindo. Tá tudo fechado aqui, mas não tem como evitar o som dele entrando, do cachorro latindo. Enfim, eu vim expor alguns outros pensamentos, né? Momento Vitória. Então, eu queria saber, você se considera uma pessoa tímida, do tipo acanhada? Você evita certas situações? Você acha que você tem timidez porque acha que as pessoas estão olhando pra você, ou que as pessoas estão falando de você? Se preocupa com a opinião alheia? Você é esse tipo de pessoa? Bem, sim, como quem assistiu vídeos anteriores viu, em um dos fatos eu disse que eu me considero uma pessoa tímida. Eu sou desse tipo de pessoa que tem vergonha de muita coisa, tipo, eu me preocupo com o que eu vou vestir, com o que os outros vão pensar de mim, eu me preocupo com a opinião do que os outros têm sobre mim. E eu, por exemplo, eu gosto de cantar, mas eu já disse não para oportunidades em público, de cantar em público, simplesmente por ser tímida. Então, você é o tipo de pessoa, assim como eu, que já rejeitou oportunidade por... Ai, meu Deus. Peraí, gente. A câmera está virando. Eu queria saber se você é esse tipo de pessoa também, que tem tanta timidez assim, que perdeu oportunidades, que rejeitou oportunidades por causa dessa preocupação. Inclusive, fazer um canal como esse, gravar vídeos, pra mim foi... Eu aceitei, eu resolvi fazer como desafio a mim mesmo, pra eu poder enfrentar essa timidez. E é sobre isso que eu vou falar. Porque, como uma pessoa cristã, eu sempre ficava sem entender um versículo que tem em Apocalipse. Em Apocalipse 21, versículo 8, que ele menciona os tímidos. E João disse assim em Apocalipse 21, 8: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eu ficava... Como assim, né? Eu, uma pessoa tímida, eu vou pro inferno. E eu não conseguia entender isso. Eu ficava, poxa Deus, é tão assim, né? Poxa Deus, eu sou uma pessoa tímida. E ele, nesse versículo, ele coloca no nível dos tímidos os homicidas, os feiticeiros, que se prostituem, os mentirosos. Aí eu, nossa, timidez é considerado um nível hard, né? Tipo, um pecado grande. E eu nunca entendi, eu ficava pensando assim, não, deve ser um tipo de timidez. Eu acho que, na época, devia ser uma outra interpretação, né? Mas eu nunca consegui entender, porque eu sou uma pessoa envergonhada, eu sou uma pessoa tímida, e eu não acreditava que, por causa disso, eu poderia, como diz a Bíblia, eu ia ter minha parte no lago que arde com fogo e enxofre. E eu vi que deve ter alguma interpretação. Então, até que recentemente, eu lendo um livro, eu mostrei pra vocês em um dos vídeos também, um dos primeiros vídeos, que é o livro do Dr. Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha. E aí ele apresenta alguns pontos, algumas visões acerca da realidade, acerca da vida. E tem um capítulo exclusivamente sobre a timidez. E o que ele fala é que a timidez é parente do egoísmo. Que eu fiquei, como assim? Como assim ela é como se é o egoísmo? É o resultado, é como se fosse uma amostra do egoísmo. E ele explicou, ele diz assim, o que eu entendi é que essa nossa timidez, essa preocupação do que os outros estão pensando da gente, do que os outros vão pensar da gente, você pode perceber até pelo próprio discurso, né? Tipo, eu não vou fazer isso porque eu
eu acho que as pessoas vão imaginar isso de mim. Eu não vou fazer isso porque eu não vou fazer isso porque as pessoas vão pensar isso de mim. Eu acho que as pessoas estão olhando pra mim. E então você percebe pelo discurso que toda essa situação você deixa de fazer essas coisas porque você pensa em você. Você tá pensando no seu umbigo. Você tá olhando pra si mesma. E isso é o que? Uma característica? É a definição de quê? Do egocentrismo. De uma pessoa egocêntrica. Então, o que o Dr. Ítalo, ele fala é que, tipo, ele manda real. Ninguém tá se importando com o que você tá fazendo. Eu sei que tem aquelas pessoas que, sim, elas estão ali observando, mas ao final de tudo, todo mundo tá vivendo a sua vida, tá fazendo o que tem que fazer e você tá aí se importando com o que os outros vão pensar de você. Isso é uma característica do egoísta. Então, a preocupação do tímido se volta para si mesmo. Então, essa preocupação, ela se volta para sua própria vida. E é o que é uma característica do egoísmo. Então, quando eu me deparei com isso, porque eu não sei se vocês já pensaram nisso, né? Que o tímido poderia ser uma característica, uma amostra do egoísmo. Mas eu nunca me vi dessa forma. Então, quando eu me deparei com esse fato, porque realmente, se você for imaginar, é o que acontece realmente. Você se priva de certas coisas, você é uma pessoa tímida, você é uma pessoa envergonhada, eu sou uma pessoa envergonhada porque eu sempre me preocupei com o que os outros estavam pensando de mim. É egoísmo. E quando eu me deparei com isso, eu me lembrei desse versículo de Apocalipse 21:8. E eu fiquei pensando, será que é isso que João queria dizer na sua revelação? Era isso que ele estava querendo dizer? E eu fiquei pensando, eu resolvi pesquisar porque há uma diferença de contexto, a diferença de época. Eu quis saber o que João estava querendo dizer naquela época com aquele versículo, né? Que os tímidos iam herdar ali a tormenta. E quando eu fui olhar para quem João havia escrito, e eu vi que João tinha escrito isso para, na época, os tímidos, quer dizer, medrosos ou covardes. E nesse contexto, João havia escrito essa palavra, havia dado essa palavra aos tímidos, decorrente das pessoas, porque na época estava havendo grandes perseguições aos cristãos. E ele referia essa palavra a essas pessoas que eram perseguidas e, com o intuito de salvar a si próprias, elas renunciavam, negavam o nome de Cristo. Então, eu vi novamente essa narrativa da pessoa trazer toda a situação para si própria, para se preservar, para preservar a sua vida. Na época, alguns cristãos negavam o nome de Cristo para salvar as suas vidas. E é interessante ver o quanto a Bíblia, né, conversa com a gente ainda nos dias de hoje. Embora na época isso estava sendo referido a uma situação específica, aos cristãos que estavam negando a Cristo, né, para salvar suas vidas. Então eu pude ver que, embora João estava ali se referindo a uma situação específica, né, concernente aos cristãos que estavam negando a Cristo, ali ele estava considerando eles tímidos, medrosos, covardes. A gente pode tirar daí uma característica padrão, que é essa preocupação de preservar a si próprio, preservar a si mesmo. E a gente pode aplicar isso a todos os campos da nossa vida, né? Todas as situações da nossa vida. Muitas vezes embora tem pessoas que não se consideram tímidas, mas existem situações que
essas pessoas se tornam tímidas, certas situações que elas se privam, se abstêm de algo para preservar a si próprias. E isso é uma característica do egoísta. E quando eu me deparei com isso, quando eu me deparei com isso, para mim foi revelador. O como timidez eu considerava um ponto tão... Timidez é uma característica da nossa personalidade. Em si, eu achava que não era um problema. Tipo, não era algo errado, né? Isso era característica da pessoa. Só que sim, só que não, quer dizer, a timidez, ela pode sim fazer mal a você, a mim, ao ponto de... a timidez é só prova de que eu tô pensando em mim mesma. Eu tô pensando no que é bom pra mim, no que vai me causar bem, no que vai preservar a mim mesma. Quando eu me deparei com essa verdade de que ninguém se importa com o que eu tô fazendo, ninguém se importa se eu escolher A ou B, ninguém se importa se eu decidir fazer tal coisa, se eu aparecer, me apresentar de tal maneira. Porque o mundo não gira em torno de mim. E desde que eu me deparei com essa verdade, eu tenho me dedicado procurado melhorar. Quando eu vi essa parte que João fala sobre os tímidos, e quando eu vi esse contexto em que os cristãos estavam procurando preservar as suas vidas, lembrei de outro versículo que se encontra em Mateus. E eu vou ler para vocês. Em Mateus 16, 25. A minha Bíblia tem a linguagem de hoje, então vai sair um pouco diferente. Mas diz assim: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Aqui é Jesus falando, né? Que quem põe os seus próprios interesses acima de tudo é uma característica egoísta. Nunca vai desfrutar da vida verdadeira com Cristo, né? Ao contrário de quem escolhe perder a sua vida em prol de servir, esse terá a vida verdadeira por causa de Cristo. E eu não sei se esse vídeo fez sentido, se eu juntei uma palavra com a outra, com esse versículo, porque embora eu aqui tenha colocado essa palavra em termos cristãos também, eu li e algumas passagens bíblicas que se refere a Cristo, a nós colocarmos o primeiro lugar a Cristo, de não vivermos em prol de nossos próprios interesses. Isso pode se aplicar sim a todas as áreas da nossa vida. Quando deixamos de fazer coisas que muitas vezes podem ser o bem, podem ser o certo, quando deixamos de fazer coisas, quando deixamos de realizar coisas em prol dos nossos próprios interesses, em prol da preservação da nossa vida, nós estamos errando nisso e nós estamos sendo tímidos. O meu desejo nesse vídeo, o meu desejo para você, é o mesmo que eu desejo, tenho buscado para mim, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos fortes e corajosos, que não tenhamos espaço em nossa vida para a timidez, para o medo, para a covardia, mas sim para o serviço do bem, para que a nossa vida se doe em prol de alguma coisa, de algum motivo, de alguma causa. É isso, que não sejamos tímidos, que não sejamos egoístas, mas sim que possamos aí nos apresentarmos, nos revelarmos ao mundo de uma maneira positiva, sem se importar com a opinião alheia, desde que seus motivos sejam suas intenções, desde que suas causas sejam boas e agradáveis. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação e até a próxima. Tchau!